Seja você muito bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... E hoje a nossa aula é, na verdade, sobre Isaías. É a nossa segunda aula sobre Isaías. Meu nome é Leandro e você está aqui no canal. Vamos falar sobre... E é um prazer estar podendo falar um pouquinho com vocês sobre esse livro tão especial. É um livro que realmente faz muita diferença em nossas vidas. E a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esse livro, sobre algumas profecias relacionadas ao Senhor, principalmente, que estão aqui em Isaías. Hoje, em nossa aula, na verdade, antes da nossa aula, gostaria de relembrar vocês sobre hoje à noite. Nós vamos ter uma live. Na verdade, eu vou participar de uma live no canal do Vitor Neres. Vai ser um bate-papo com o Vitor Neres. Então, convido você para que você possa prestigiar esse encontro que vamos ter, né, esse bate-papo, e eu espero que realmente possa ser bem proveitoso. Compartilhe aí com seus amigos, convide seus amigos para poderem assistir a live também. Então vai ser hoje às 20 horas, hoje, dia 6 de agosto, às 20 horas, beleza? Também não esqueçam de curtir e também de se inscrever no canal. Aqui no canal vamos falar sobre, beleza? Quando você se inscreve, na verdade, as chances de que o canal possa progredir, possa se expandir, que outras pessoas possam conhecer melhor, essas chances aumentam. Então, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Para você ficar sabendo de todas as novidades que vão estar rolando aqui no Vamos Falar Sobre, ok? Então, para começar, na verdade, eu selecionei alguns versículos para que a gente possa bater esse papo gostoso aqui sobre Isaías. E a gente vai começar aqui pelo versículo 3 do capítulo 1, lá de Isaías. Então, no versículo 3, fala o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Interessante que o Senhor começa chamando a atenção aqui de Israel. Lembrando que muitas das coisas que estão acontecendo aqui em Isaías são relacionadas a coisas que estavam acontecendo lá na época de Moisés. Então, muitas vezes, na verdade, o Senhor ele puxa a orelha do povo aqui pelas coisas que, ou melhor, pelas revoltas de membros da igreja, né, de membros lá na época de Moisés. Então, ele puxa a orelha de muita gente aqui. E aqui ele fala uma coisa bem interessante, que Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, apesar de todas as coisas que o Senhor tinha mostrado para o povo de Israel na época de Moisés, apesar de tudo que o Senhor estava fazendo, ainda assim, o povo de Israel não entendia a lei do Espírito, né? Eles entendiam muito bem a lei, né? A lei de Moisés, que era o preparatório para que eles recebessem uma lei maior. E só que, na verdade, eles esqueceram o espírito da lei. E aí eles não estavam tendo entendimento suficiente para que pudessem entender as coisas do Senhor. Ou seja, eles não estavam conectados com o espírito para poder entender. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Quantas vezes a gente pode pensar também nesse tipo de atitude que muitas vezes a gente acaba tendo, né? Nós voltamos para trás. Às vezes nós blasfemamos do Senhor. E blasfemar do Senhor não é somente em palavras, é em atos, né? São em coisas que nós deixamos de fazer, ou coisas que nós fazemos que podem prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Então, isso aqui é bem sério, na verdade, que o Senhor está falando, né? Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então, olha o estado que o povo estava, né? O câncer espiritual que estava infectando todo Israel tinha crescido tanto que restava pouca saúde espiritual para o povo. Por isso, o país inteiro ficou
isoladamente desolado, né? Inteiramente desolado. E é isso que ele compara aqui, né? É como se fosse um câncer. E esse câncer estava corroendo a cidade santa de Israel. E lá no versículo 6 fala o seguinte: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Então, voltando de novo, né, o câncer espiritual que estava corroendo o povo de Israel. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. E está devastada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Quando a gente está falando aqui cabana na vinha, a gente está falando de uma relíquia esquecida. Então, na verdade, a filha de Sião, ou seja, o povo ali de Israel, né? Eles, na verdade, se tornaram como uma relíquia esquecida. Ou seja, é uma coisa que foi muito preciosa durante um bom tempo, né? E, de repente, essa coisa preciosa foi esquecida. E a gente vê isso acontecendo bastante aqui. Quando as uvas, isso fala no manual do Instituto, quando as uvas e os pepinos estavam prontos para a safra, erguiam-se pequenos abrigos na plantação, para que seu dono ou servos ficassem vigiando a colheita, protegendo de animais ou ladrões. Costumavam ser abrigos ou cabanas toscas, feitas às pressas. Terminada a colheita, eram abandonadas e logo se desmantelavam ou formavam uma relíquia esquecida da colheita. Jerusalém ficaria assim. Antes ela era orgulhosa e útil. Agora, por sua própria negligência espiritual, era uma relíquia vazia e esquecida. Esse era o estado de Israel, né? Como a gente pode ver aqui nesses versículos. Versículo 9. E o Senhor dos Exércitos nos não deixará algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Quando está falando aqui sobre Sodoma e Gomorra, compara muito sobre a questão da hipocrisia, né? Ou seja, eles estavam sendo chamados ao arrependimento, né? Por coisas que eles estavam deixando de fazer, e eles tinham cultos que eram chamados de fingidos, né? Ou seja, quando eles adoravam, na verdade, eles adoravam para querer se parecer. Isso fala um pouquinho lá no versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecedes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Esses versículos não querem dizer que o Senhor anulou a lei de Moisés, nada disso. Mas ele quer dizer que a condenação aqui, ela se referia a cumprimentos relacionados à hipocrisia das ofertas e solenidades mosaicas. Ou seja, muito do que o pessoal fazia na época relacionado à lei de Moisés era para poder se aparecer. E aqui no manual fala o seguinte: Israel estava sendo recriminada por cumprir apenas os requisitos visíveis, não adorando o Senhor de todo o coração e com sincero propósito. Chamar o povo de Israel de Sodoma e Gomorra retrata bem a que ponto o povo cair em pecado e depravação. Então, a gente consegue ver aqui nesses primeiros versículos qual era a situação de Israel. E a gente começa a comparar também com os dias de hoje. Hoje,
não é muito diferente de como Israel estava aqui, né? E lá no versículo 16 a 20, na verdade, o Senhor, então, ele começa a chamar o povo ao arrependimento. Então, fala o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajuda o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Interessante que ele começa a falar sobre coisas que nós deveríamos fazer a partir do momento que seguimos a lei de Cristo, que seria a lei maior. Tudo que eles estavam fazendo era para prepará-los, né, para a lei maior. Infelizmente, eles não estavam entendendo muito como o lance funcionava. E por causa disso, eles estavam agindo dessa forma. Então, por causa disso, eles eram chamados de Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, para demonstrar esse cenário de pecado e depravação que eles tinham. E aí o Senhor ele faz o convite aqui para eles. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, os ouvireis, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor a disse. O Senhor ele faz o convite aqui para eles, né? Vinde e faça isso, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. É interessante notar a questão do convite que ele faz para o arrependimento, né? O convite que o Senhor lhe faz aqui para que o povo possa ter uma promessa de perdão. E é isso que ele dá para eles. Então, aqui no manual fala o seguinte: em meio à candente denúncia da casa de Israel, ou seja, tudo aquilo que o Senhor estava entregando de ruim que estava acontecendo com Israel, o Senhor lhe lembra que poderia salvar-se desde que se arrependesse, sinceramente. Essa escritura começa a ser usada para incentivar pessoas a se arrependerem e buscarem perdão. Originalmente, porém, ela foi dirigida para uma nação e não para um indivíduo. O presidente Joseph Fielding Smith ele falou o seguinte: não é uma promessa pessoal, mas é uma promessa a um povo rebelde. Apesar do grande número de profetas que o Senhor enviara a Israel e Judá, e de quantas vezes contendera com eles, eles mostraram-se sempre rebeldes. Aqui nós encontramos uma promessa de que voltariam ao Senhor. Seus erros passados seriam esquecidos. E ele, o Senhor, os aceitaria de novo como seu povo e os abençoaria abundantemente e continuaria sendo, então, seu povo do convênio. Existe essa promessa sagrada. E o arrependimento ele é tão sagrado que ele possui realmente esse poder. Nós podemos realmente, como fala aqui, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, o poder que o arrependimento ele pode trazer para nossas vidas é muito grande. Só que muitas vezes a gente não entende esse poder. E a gente não usa o arrependimento da maneira que precisava ser utilizada. A expiação do Senhor realmente ela foi feita para que nós pudéssemos vencer duas mortes, né? A morte física, e a gente vence isso através da ressurreição, e a morte espiritual. Essa morte espiritual nós vencemos por meio do arrependimento diário. Continua aqui falando, né, nessa citação. Nefe disse que citou as palavras de Isaías e aplicou todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Embora originalmente feita a Israel como povo, essa bela promessa pode ser aplicada também a indivíduos. O elder Charles Penrose, ele aplicou a promessa do Senhor a todos que preencherem certos requisitos. Bem, existe um padrão. Os que creem e se arrependem precisam ser emergidos na água para sepultar sua antiga vida, descartar-lhe do velho homem com suas ações e precisam ser sepultados à semelhança do sepultamento de Cristo.
e novamente levantados, a semelhante da ressurreição de Cristo. Então, quando saem da água, esse é o poder do batismo. Então, quando saem da água, se creram, caso se arrependeram e foram batizados por alguém autorizado por Deus para batizar, então, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eles estão limpos, ressurgem para uma nova vida, nascidos na água, e toda vez que participarem do Santo Sacramento, testificarão a Deus que continuarão seguindo seus caminhos, que assumirão a Cristo e dele se lembrarão para guardarem seus mandamentos em todas as coisas. Quando as pessoas estão assim, devidamente lavadas e purificadas e tornadas brancas, como um recém-nascido que chega ao mundo, sem mácula ou pecado, então os seus corpos estão prontos para receber o Espírito Santo. É uma promessa muito grande que nós temos, né? Eu não sei se vocês conseguem se lembrar de quando vocês forem batizados, mas eu lembro, eu tinha 14 anos na época, e eu lembro que o sentimento assim que eu tive foi de uma grande leveza, assim que eu saí das águas do batismo. E é bom saber que com o sacramento nós podemos ter esse sentimento de volta. Eu lembro muitas vezes que eu tive a chance de sentir esse mesmo sentimento que eu senti na época do batismo. E o sacramento, ele proporciona isso para a gente. É a chance que nós temos de atualizarmos o nosso contrato com o Senhor, né, que nós fizemos lá no batismo. Então, essa aqui, na verdade, é uma promessa que o Senhor estava fazendo, que Isaías estava fazendo, referente também ao batismo, ao sacramento, né, e coisas que aconteceriam se cumpríssemos a vontade do Senhor. Lá no capítulo 2 agora, fala o seguinte, vamos ler do versículo 2 em diante. 2, 3, 4, e a gente vai pulando alguns versículos aqui. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Quando a gente está falando aqui sobre o monte da casa do Senhor, isso se refere à restauração da igreja, à restauração do evangelho, tá? No cume dos montes, e se exalçará por cima dos outreiros, e correrão a ele todas as nações. Quando está falando aqui, por exemplo, e se exalçará por cima dos outreiros, e correrão a ele todas as nações, a gente vê isso acontecendo hoje com o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho restaurado. A gente vê que as coisas realmente estão acontecendo da forma como deveriam acontecer, e que o Senhor, ele tem demonstrado, né, esse grande amor pela obra que foi restaurada. Aqui fala o seguinte, o monte do Senhor, na última dispensação, refere-se à restauração da igreja. O presidente Harold Lee falou o seguinte, o aparecimento dessa igreja nesses dias foi o início do cumprimento da antiga profecia que se firmará o monte na casa do Senhor, no cume dos montes. Então, na verdade, a restauração do evangelho foi o início dessa profecia lá da época de Isaías. Então, imagina, né? Quanto tempo que levou para acontecer esse tipo de profecia. Noutra ocasião, o presidente Lee, ele observou que com a vinda dos pioneiros para estabelecer a igreja no cume das montanhas, os nossos primeiros líderes declararam que era o início do cumprimento dessa profecia. O estabelecimento da sede central da igreja na cidade de Lago Salgado é apenas o começo do cumprimento dessa profecia. Obviamente, o efeito do centro da igreja em Utah tem sido grande. O elder Lee Grant Richards, ele falou, o quão literalmente se cumpriu Isaías 2, versículo 3, a meu ver, é provado por esta casa de Deus do Jacó, bem aqui do lado. Este templo, referindo-se ao templo de Salt Lake, mais do que qualquer outro edifício de que temos notícia, tem trazido pessoas de todas as terras
para aprenderem seus caminhos e andarem em suas veredas. Lembrando que naquela época nós não tínhamos vários templos no mundo, né? Era o início ali dos templos acontecendo. Lá no versículo 3 fala o seguinte: e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Galera, essa parte, quando ele começa a falar aqui sobre Sião, né? De Sião sairá a palavra do Senhor e tudo mais, isso tem muito lá em Apocalipse também. Mas comentando um pouquinho sobre isso, aqui também no manual, fala o seguinte: o presidente Joseph Fielding Smith explica assim essa declaração profética de Isaías. Somos informados na revelação dada a Joseph que a cidade de Sião e a Nova Jerusalém, elas são uma só coisa. Então é preciso a gente entender isso, né? Então Sião e a Nova Jerusalém é uma coisa só. Depois que os judeus tiverem sido lavados e santificados de todo o pecado, a Jerusalém antiga tornar-se-á uma cidade santa, na qual habitará o Senhor e de onde mandará a sua palavra para todo o mundo. Neste continente será construída a cidade de Sião, a Nova Jerusalém, e dela também sairá a lei de Deus. Então nós temos a Jerusalém antiga, que vai ser reconstruída, na qual habitará o Senhor e de onde mandará a palavra para todo mundo. Nesse continente será construída a cidade de Sião, a Nova Jerusalém, e dela também sairá a lei de Deus. Quando fala que nesse continente, está falando das Américas. Nas Américas seria construído a Nova Jerusalém. Não haverá nenhum conflito, pois cada cidade será uma sede para o Redentor. E de cada uma mandará suas proclamações conforme a ocasião exigir. Jerusalém será o lugar de coligação de Judá e seus companheiros da casa de Israel. E Sião será lugar de coligação para Efraim e seus companheiros, sobre cuja cabeça será conferida a mais rica bênção. Essas duas cidades, então, a Nova Jerusalém, né, e a Jerusalém Antiga, uma na terra de Sião e outra na Palestina, tornar-serão, então, capitais do reino de Deus durante o milênio. Então, essas duas cidades, elas vão ser capitais do milênio. Entre mentes, enquanto prossegue o trabalho de preparação em Israel está sendo coligada, muita gente está vindo para a terra de Sião dizendo, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Os santos dos últimos dias estão cumprindo essa predição, visto que estão sendo reunidos de todas as partes da terra e acorreando a casa do Senhor nesses vales das montanhas. Aqui são ensinados nos caminhos do Senhor através da restauração do Evangelho e recebendo bênçãos nos templos. Além disso, daqui a não muitos anos, o Senhor ordenará a construção da cidade de Sião. E na Palestina, Jerusalém será purificada e tornar-se-á um templo devido, uma cidade santa e a morada dos judeus depois de purificados e dispostos a aceitar Jesus Cristo como seu Redentor. Enquanto os santos aguardam o tempo e estabelecimento desses dois centros mundiais, o princípio de enviar a lei tem sido associado não somente à difusão do Evangelho e suas bênçãos, como também com a criação de condições apropriadas para o crescimento da obra do Evangelho. Hoje, na verdade, não é requerido de nós para que nós possamos sair de onde nós estamos e irmos por exemplo, a Salt Lake, para considerarmos como Sião. Sião pode ser a nossa estaca, Sião pode ser o nosso lar. Então, na verdade, nós precisamos construir Sião onde nós estamos. Fala o seguinte aqui: oramos para que os reis, governantes e povos de todas as nações debaixo dos céus possam ser persuadidos das bênçãos usufruídas pelo povo desse país, em virtude da sua liberdade, sob tua orientação, e sejam constrangidos a adotar sistemas governamentais semelhantes
cumprindo assim a antiga profecia de Isaías e Miqueias, de que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor e de Jerusalém. Bem interessante isso, né? Quando a gente para pensar sobre o milênio e sobre como será a organização, como eu posso dizer, hierárquica durante o milênio, né? Jesus Cristo, ele vai ser o grande rei durante o milênio e dele sairá todas as leis, né? Versículo 8 fala o seguinte: também está cheia sua terra de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todos os que se exalta para que seja abatido. Versículo 17 e 18 para a gente encerrar. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Aqui, na verdade, ele está comparando muito ao que acontece hoje em dia, né? Hoje nós temos ídolos, né? E esses ídolos, muitas vezes, eles são mais adorados do que qualquer coisa que o Senhor possa pedir que possamos fazer. E esse é um grande perigo, porque muitas vezes nós transformamos coisas, e não somente pessoas, mas nós transformamos coisas em nossos ídolos. E esses ídolos, eles passam a ser mais adorados em nossa vida do que qualquer outra coisa. E esse é um grande perigo. Aqui fala o seguinte sobre essa questão de que os altivos, né, seriam humilhados, né, os orgulhosos e iníquos seriam humilhados. Então, os capítulos 2 de Isaías, ele resume os principais problemas espirituais que assolavam Israel na época de Isaías e que voltarão a prevalecer entre o povo antes da segunda vinda. É exatamente esse tipo de situação que a gente vê hoje em dia acontecendo aqui também. Essa passagem é outro exemplo do dualismo na maneira de profetizar de Isaías. E com respeito ao dualismo profético, que a gente falou na aula passada, né? Isaías, ele é cheio de dualismo, é cheio de duas partes da moeda. Embora a profecia de Isaías fosse a respeito de Judá e Jerusalém, obviamente tem a ver também com os últimos dias da segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, lá no versículo 6 fala: se encheram dos costumes do Oriente. Ou seja, eles voltaram suas filosofias aos deuses e às religiões que existiam no passado. Hoje as pessoas buscam sabedoria e orientação em muitas filosofias e religiões de homens, em vez de correrem atrás das coisas do Evangelho. Lá no versículo 6 também fala: as pessoas dão ouvidos aos adivinhos, né? Ou seja, procuram profetas onde não existe, sendo que nós temos uma voz hoje em dia, uma pessoa que se comunica realmente com Deus, e nós temos as profecias necessárias para a nossa vida. Se associam com filhos de estranhos. Aqui foi traduzido da seguinte forma: e com os filhos de estranhos andam de mãos dadas. Em suma, a antiga Israel acompanhava os povos pagãos em todas as suas iniquidades. E a sociedade moderna segue a influência do mundo, em vez de confiar no Senhor. No versículo 7, fala o seguinte: a terra estava cheia de prata e ouro. Isso é, as pessoas estavam ricas e materialistas. Naquele tempo, seus corações estavam presos às coisas do mundo. Não é muito diferente de hoje em dia. A terra estava cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Os cavalos eram símbolos de guerra naquela época, assim como os carros. E hoje vivemos numa época considerada totalmente relacionada a guerras, né, e rumores de guerra. O versículo 8, a terra estava repleta de ídolos. E hoje os homens continuam cultuando falsos deuses. Né? Embora esses falsos deuses não sejam somente feitos de madeira ou físicos, né, como a gente falou agora há pouco,
eles podem ser espirituais, ou eles podem ser coisas que me atrapalham a seguir aquilo que eu preciso seguir. O malvado não se inclina, isso lá no versículo 9. Ou seja, e o grande não se humilha. A diferença assinalada no livro de Mórmon mostra que Isaías não mais se referia à idolatria, mas sim ao fato de os homens não adorarem o Deus verdadeiro. No prefácio de Doutrina e Convênios, o Senhor diz que isso seria um dos grandes problemas nos últimos dias. E a gente vê isso acontecendo, né? As pessoas hoje adoram vários deuses, adoram várias profecias, adoram várias filosofias e esquecem de adorar o Deus vivo. As placas de latão contêm outras diferenças que esclarecem o que Isaías queria dizer também. Então, lá em 2 Nefe, é muito falado, né, sobre outras coisas também que são profetizadas aqui por Isaías. Irmãos, gostaria de deixar essa aula com vocês, esse pequeno momento que nós tivemos aqui para falar sobre o capítulo 1 e 2 de Isaías. E lembrando que a gente está falando aqui sobre coisas que aconteciam naquela época e que acontecem hoje em dia. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia acontecendo aqui. Então, eu espero que a gente possa levar isso para a nossa vida e, principalmente, tentar colocar em prática aquelas coisas que o Senhor tem mostrado para a gente que nós devemos seguir, né? E lembrar que essas coisas que foram faladas agora por último ali, né, sobre os orgulhosos serem humilhados, né, sobre o que nós vemos hoje em dia, que é muito comparado lá com a época de Isaías, são coisas que estão acontecendo aqui. Então, são coisas que nós precisamos analisar em nossas vidas e ver, será que eu estou fazendo alguma coisa relacionada a isso que está acontecendo? Ou a isso que está sendo falado? Né? Então, adoração de outros deuses, né? A questão de sermos orgulhosos, de não prestar atenção no meu próximo, né? Onde realmente está o meu coração? Eu espero que a gente possa lembrar disso e também lembrar sobre aquele versículo do arrependimento. É um dos versículos que eu mais gosto assim de Isaías, e a gente aprende uma verdade, uma doutrina fundamental ali. Eu espero que a gente possa lembrar disso. Então, gostaria de deixar essa aula com vocês, lembrando que hoje à noite tem a live no canal do Vitor Neres. Então, não perca. Agenda aí, hoje, dia 6 de agosto, às 20 horas. Beleza? Não percam, vai ser bem legal esse bate-papo. E não percam também as próximas aulas aí de Isaías, do nosso estudo de Isaías. Beleza? Obrigado pela participação de vocês. Espero realmente que vocês possam comentar aí embaixo. Dúvidas também que vocês tiverem, tá bom? Vocês podem colocar aí e a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível para ajudar todo mundo a entender um pouquinho melhor esse livro de Isaías. Beleza? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera.